Boa noite, mulheres lindas. Gente, realmente, daqui de cima, está lindíssimo. Glória a Deus por essa noite, por vocês estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. Quantas estão naquele grupo do WhatsApp, o Poder Terapêutico do Perdão? Que lindo. Quantas ainda não estão? Levanta a mão quem não conhece esse grupo. Antes de sair, tá? Nós vamos colocar você nesse grupo, porque esse grupo é um grupo para abençoar a cidade, as mulheres da cidade. A gente vai estar ali alimentando com muitos temas para edificar nossos corações. Topam? E vocês topam permanecer no grupo? Porque vai ser assim, gente, vai ser uma bênção que a gente vai estar trabalhando esse ano, vários temas, e a gente vai estar alimentando ali para a nossa edificação. Essa noite, nós estamos aqui nessa noite muito especial, como a Ângela falou no início, nós oramos muito por esse tempo, porque o nosso desejo é que você saia daqui transformada. É um tema que interessa a todas nós, sem exceção. Ninguém fica fora do tema do perdão. Então, por conta disso, e a importância dessa noite é que você, o que desejamos de verdade é que você seja transformada. Não será uma palestra sobre o perdão. A gente ouve muitas coisas sobre a importância do perdão, sobre a psicologia do perdão, sobre os benefícios que o perdão traz para a vida de uma pessoa, o mal que a amargura ou a mágoa causa em uma alma, em um coração, a importância de perdoar para que fique curada de doenças. Não é verdade? A gente ouve muito essas coisas. A gente sabe de enfermidades que são causadas por ausência de perdão e às vezes a gente não associa aqueles sintomas com a mágoa, com a amargura, com a raiz de amargura. A gente não associa, acha que aquela ansiedade são coisas dos dias atuais, da vida acelerada, das cobranças do trabalho ou de um lar, das exigências de um lar, e às vezes são dores do passado que estão voltando com sintomas, ansiedade, transtorno do pânico, às vezes doenças autoimunes, né, artrite reumatoide, até o câncer de mama. Se diz que a principal causa do câncer de mama são mágoas guardadas, né, e inúmeras outras enfermidades, depressão, e que são sintomas de um problema, de uma enfermidade que se chama mágoa, falta de perdão. Mas nós, apesar de eu ter falado sobre essas coisas, nós não vamos falar sobre essas coisas mais. Porque, lindas, hoje eu sei que aqui tem pessoas que estão sofrendo, estão com feridas ainda abertas, sangrando, sabem da importância do perdão, da importância do perdoar, concordam com isso, mas se perguntam por que eu devo perdoar, por que eu tenho que soltar essa dor, por que eu tenho que liberar essa pessoa, ou como eu consigo perdoar. Tenho até consciência de que eu sei que eu devo, mas como fazer isso? Tem pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa muito fácil de perdoar. Principalmente aquelas que têm um temperamento sanguíneo, né? Sou fácil de perdoar. Até que precise seriamente perdoar alguém. E eu quero falar desse perdão sério, dessas coisas que nos feriram gravemente, que marcaram a nossa alma, que causaram um dano e que até hoje dói.
Eu tinha uma amiga, isso há muitos anos atrás, logo no início, quando nós começamos a caminhada, quando começamos a cuidar de pessoas, e ela era jovem ainda, pouco tempo de casada, 1 ano, 2 anos de casada, ainda sem filhos. Isso tinha por muito tempo, gente, quando ela chegou, quando o marido dela chegou e disse que precisava confessar algo para ela. E ela me dizia assim, eu sou uma pessoa muito fácil de perdoar. Eu sou uma pessoa muito fácil. Esqueço fácil. Até que o marido disse, eu preciso conversar. Chamou a mim, a Niles, ela e eu, ficávamos nós 4, isso há muitos anos. E aí ele confessou, disse, eu não aguento mais carregar isso, mas desde o tempo do nosso namoro que eu procuro prostitutas e até travesti. E ambos eram jovens que frequentavam a igreja. E noivaram e casaram na igreja. E ele veio trazer esse comportamento que ele tinha, que ele não aguentava mais, e que precisava confessar e se livrar. Aquilo foi um golpe terrível para aquela alma. E ela ali, junto conosco, ela deu um tapa na cara do marido. E muito ferida. E nós ali, junto com ela, junto com ele. E ele ficou com ele, eu fiquei com ela. E andando com ela naquele período tão machucada. E eu comecei a ajudá-la a trilhar o caminho do perdão. Hoje, ela nem mora aqui no Brasil. Uma filha dela estuda medicina lá em Salvador. Estão muito bem casados. Ela trilhou aquele caminho bem difícil. E eu não sabia que um dia eu também teria que trilhar aquele mesmo caminho que eu ensinei para ela. Porque todos nós precisamos, assim, certas lições na nossa vida que todos nós precisamos atravessar. Seria muito fácil para mim falar aqui de perdão se eu não tivesse tido uma experiência própria de perdoar. Se eu não tivesse sido seriamente ferida e não precisasse trilhar este caminho. Por isso eu estou aqui, gente, para ajudar você a trilhar um caminho. Porque eu sei que tem aqui mulheres que estão feridas, querendo se livrar de mágoas do passado e não conseguem. E eu quero ajudá-las. Essa conversa nossa não vai ser uma conversa em nível psicológico, como eu falei, falando da psicologia do perdão, mas será uma palestra em nível espiritual. Porque o perdão é algo divino. E a gente não consegue perdoar se não for com a ajuda de Deus. E é isso que eu quero que a gente converse essa noite. E o quanto eu desejo que o Espírito Santo trabalhe no coração, nos corações essa noite. Porque com Deus, essa noite, você pode experimentar um milagre. Sem Deus vai ser somente uma palestra, uma noite, mas com Deus você pode sair daqui liberta. E essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. E esse foi pelo qual oramos durante todo esse tempo, para que Deus haja no coração de cada uma de vocês. Em primeiro lugar, o perdão é uma das principais doutrinas bíblicas, sabia? A nossa vida começou com o perdão concedido por Deus para nós, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz. Para quem não sabe ainda, Jesus morreu na cruz, derramou sangue para perdoar os nossos pecados. Todas nós temos pecado e todas nós precisamos de perdão. A vida cristã, a vida com Deus, começa com o perdão de Deus a nós concedido. Começa com Deus nos perdoando.
Olha o que Deus diz. Eu vou ler alguns versículos, porque essa noite, como eu falei, sem Deus, ela não vai ter valor nenhum. E com Deus, você vai experimentar um milagre. Porque é Deus quem vai te capacitar a perdoar. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Olha o que Deus diz. Será que poderia botar o ventiladorzinho virado para cá? Que aqui em cima, gente, é quente pra caramba, né, Lucas? Olha o que está escrito ali. Olha, Deus é quem está dizendo isso. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Olha que palavra poderosa. Você ouviu? Vamos repetir? Olha o que Deus diz. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Às vezes a gente fala de perdão e só consideramos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Mas quantas vezes a angústia é por causa do que você cometeu e que você não consegue perdoar, não consegue se livrar da culpa, carrega uma culpa e que diz assim, eu não me perdoo. Deus pode até me perdoar, como eu já ouvi alguém falar, mas eu não consigo me perdoar. O que eu quero anunciar para você essa noite é que há perdão para você. Há perdão para você. Você está perdoado. Deus te perdoa em Cristo, em Jesus. Você está perdoada. Você não precisa carregar culpa. Não precisa carregar mais nenhum peso. Olha, porque Deus diz assim, eu apago e eu não lembro. Eu não lembro dos seus pecados. Talvez esse pecado, isso que você fez, toda hora te volta à mente. Está diante de você todo o tempo. E Deus diz para você, eu não lembro. Teve uma pessoa que ela contou que ela tinha cometido um pecado, alguma coisa muito grave. Ela não contou o que foi, não. Nem também se ela contasse, eu não ia dizer aqui no microfone, né? Que foi que ela falou. E ela disse que de vez em quando ela lembrava daquilo e pedia perdão a Deus. Deus me perdoa. De vez ela lembrava de Jesus, me perdoa. E uma pessoa assim muito consagrada a Deus. Um dia ela estava pedindo perdão a Deus, de novo, sobre aquele pecado do passado. E ela chegou para Deus, ela contando, ela fez assim, eu cheguei, Senhor, me perdoe mais uma vez. Me perdoe, Senhor, pelo que eu fiz. Aí ela ouvia o Espírito Santo falando dentro dela. Eu não sei do que você está falando. Você está falando de quê? E ela percebeu que Deus tinha se esquecido, que ela tinha sido definitivamente perdoada e que ela, a partir daquele dia, não carregou mais aquele peso. Então, o que Deus quer dizer para você é que você, em Jesus, está perdoada. Você não precisa carregar mais essa culpa. Jesus pagou um preço imenso pelos seus pecados. Obrigada. E o preço que Ele pagou foi aquele sacrifício terrível na cruz, o sangue que Ele derramou. E não há pecado, gente, que não possa ser perdoado pelo poder do sacrifício de Jesus na cruz. A gente tem que começar a falar do perdão do ponto de partida. E o ponto de partida é esse, o perdão que Deus nos concede. Porque o perdão, gente, tem a ver com Deus. O perdão não tem a ver conosco. Eu quero tirar o nosso foco do nosso coração ou da pessoa que nos ofendeu para colocar os nossos olhos em Deus. Olha, o perdão, ele não diz respeito a você. Perdoe porque vai te fazer bem. Não diz respeito a você. O perdão também não diz respeito à pessoa que te ofendeu. Perdoe porque ele... Não.
Não tem a ver com você e não tem a ver com a pessoa que te ofendeu. O perdão tem a ver com Deus. Sabe por que nós perdoamos? Você pode perguntar assim, por que eu devo perdoar? Sabe por que você deve perdoar? Porque Deus nos perdoou. Por isso que a gente tem que começar do ponto de partida, que é o perdão que Deus nos concedeu através de Jesus a todas nós. Ninguém aqui está fora do alcance do perdão de Deus. E por causa disso, nós devemos perdoar. Porque a oração que Jesus nos ensinou, que todas nós conhecemos, Jesus está lá, né? Pai nosso, e nos ensinando a orar, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E Jesus continua assim, gente. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Daí nós vemos que o perdão tem a ver com Deus. Ele disse, se você não perdoar, você não está perdoado. Se eu não perdoar, eu fico com um problema, não é psicológico somente, eu fico com um problema espiritual, eu fico com um problema com Deus. Os meus pecados estão todos retidos e eu vou sucumbir no peso das minhas culpas e dos meus pecados. Se eu não perdoo, eu não sou perdoada. Por isso que o perdão tem a ver com Deus. Por isso que eu perdoo, porque Deus diz, perdoe. Ele disse para perdoar. Nós perdoamos porque Deus nos dá forças para perdoar. Por isso que eu disse que essa noite sem Deus, ela não vai valer nada. Porque quem nos capacita a perdoar e quem nos dá os motivos para perdoar é o próprio Deus. Nós perdoamos porque Deus é muito mais importante do que a dor que nós sentimos. Nós perdoamos porque podemos confiar que Deus fará o que é certo. Deus julgará a outra pessoa. Tem um versículo que diz assim, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é justo. Deixa com Deus a sua causa e Ele fará o que é certo. Nós perdoamos porque Deus é Deus e não nós. Assim, lindas, para perdoar, nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. Aí você pode dizer, ok, mas agora, como é que eu faço? O que é perdoar? Porque você pode chegar para mim, Fernanda, eu já perdoei. Eu já disse que perdoei, mas eu continuo sentindo muita dor. Eu não consigo me esquecer de nada. E cada vez que eu lembro, fico muito indignada e irada. Como é que eu faço para me livrar disso? Já que eu perdoei, então eu não perdoei. Quantos chegam com essa dúvida? Eu perdoei ou não perdoei? Porque eu continuo sentindo dor pelo que aconteceu. Gente, o perdão, ele é um ato e é um caminho. Antes de eu precisar perdoar, de verdade, sabe o que eu dizia? O perdão é um verbo. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa. Eu perdoo e pronto, acabou.
acabou, é uma ação. Não, ele é uma ação, mas ele é uma jornada, um caminho, e não um lugar que você chegou. É um caminho que você trilha. E eu quero convidar você a trilhar o caminho do perdão. É fácil? Não. É um caminho estreito, em que você precisa manter os seus olhos no foco certo, que é o motivo principal de perdoar, que é a minha relação com Deus. Como eu falei, eu perdoo porque Ele ordenou, porque Ele quer que eu faça isso, porque Ele cuidará de mim, Ele tomará a minha causa. Esse, gente, é o alvo, o foco, os nossos olhos fixados em Jesus. Perdão é um caminho estreito. Talvez você precise perdoar todos os dias a mesma coisa. Toda vez que vier a lembrança, você diz assim, novamente eu estou lembrando, novamente eu estou chorando, novamente eu estou sofrendo. Você repete, está perdoado, está perdoado, Deus está contigo, Deus, isso é tua causa e não minha, Deus cura meu coração, está perdoado. Isso é um caminho que no início é muito difícil. Como eu falei, você pode perdoar 1000 vezes durante o dia. E, de repente, você só perdoa 100 vezes. E você vai trilhando e só perdoa 50 vezes. Depois você vai 5 vezes. Depois só uma vez por dia. E tem um dia que você diz assim, opa, ontem eu não lembrei. E você vai trilhando esse caminho estreito. Porque perdoar e esquecer existe? É possível? Não. Aí a gente diz assim, mas Deus não se lembra. É porque Deus é Deus. Nós não somos Deus. Nós lembramos, sim. Mas o que é que eu faço? A questão é essa. O que é que eu faço quando eu me lembro? Eu perdoo de novo e entrego a Deus. Por isso que é um caminho, uma jornada estreito e difícil e lento. Isso eu estou falando de coisas graves que nós precisamos perdoar. E eu sei que muitas aqui têm coisas que ainda carregam, dores ainda, feridas ainda abertas, e que está aqui pedindo a Deus ajuda para liberar, para soltar essa pessoa. Então, o perdão é uma jornada. O perdão é um caminho, é uma decisão. Começa com a decisão e depois um caminho a ser trilhado. Ninguém tem vontade de perdoar. Não espere ter vontade, porque essa vontade não vai vir. A vontade que vem é de se vingar, né? De matar, às vezes, né? Não espere vontade. É obediência e ajuda de Deus para trilhar esse caminho estreito. E também uma outra dúvida que alguns têm, porque pensam assim, como é que eu vou perdoar e eu vou ter que novamente me relacionar com essa pessoa? Porque alguns dizem, eu perdoo, mas nunca mais eu quero ver aquela cara na minha frente, né? É possível perdoar e dizer isso? Depende. Depende. Tem situações que a reconciliação é impossível. Você perdoa, entrega a pessoa a Deus. Sabe o que você faz? Sabe como é que você sabe que você perdoou? Comece a orar por aquela pessoa, porque tem pessoas que não servem para ser sua amiga. Não serve, não tem caráter. Às vezes não serve nem para ser seu marido. Você diz assim, como assim, Fernanda? Sim, perdoa, mas não tem como conviver numa relação abusiva, onde há até risco de morte. Eu perdoo, me permitindo todos esses abusos. Isso não é perdão, isso é doença.
E isso, às vezes, dificulta a pessoa de liberar perdão, porque acha que perdoar é aceitar os abusos. É fazer de conta que não está magoada. Fazer de conta que aquilo não foi tão grave, não. Se eu perdoo, não foi tão grave. Não é isso. Tem que encarar as coisas como de fato aconteceram. Foi grave e não tem mais como conviver. E isso não é falta de perdão. Às vezes é sabedoria. E outras vezes é falta de perdão, sim. Porque o maravilhoso de acontecer com o perdão é conseguir a reconciliação. Mas, às vezes, essa reconciliação não é possível. Algumas vezes a pessoa já morreu. E aí? Não perdoei porque a pessoa já morreu? Não, está perdoado, está liberado, estou livre, estou solta. Dani fez uma enquete lá no grupo, perguntando assim, qual... A primeira pergunta que lembra qual a coisa mais importante para você em relação a perdoar. Eu coloquei, primeira resposta, eu coloquei a liberdade. Eu não botei nem a cura, eu botei a liberdade. Porque é isso que o perdão faz conosco, nos liberta. Você liberta a pessoa, solta a pessoa, como você soltou aqui esse papel. Quem é livre, quem fica liberto é você de carregar esse peso, essa pessoa, essa dor, essa mágoa, essa angústia, essa tristeza. É você que fica livre desse peso. É andar com liberdade. O que Deus quer para você, liberdade. Está livre para viver, experimentar coisas novas, para ser feliz. Livre para ser feliz. Ser liberta para ser liberta. Ser liberta para ser liberta. É isso que acontece com o perdão. Quando a gente está com a mão, a gente estava aqui com a mão ocupada, né, com o papel. Eu estava pensando assim, a gente só pode receber uma coisa nova depois que largar o velho, com a mão cheia de coisa velha. Não vai experimentar o novo. E eu sei que você quer experimentar um novo na sua vida. Você precisa soltar, liberar, perdoar. Deixar isso aonde ele de verdade está. Sabe aonde está? No passado. Está lá atrás, deixa lá. Não bota isso aqui do passado na sua frente, bloqueando o seu caminho. Tem que deixar lá atrás, onde ele está. Deixar com Deus. Deus vai fazer o que ele quiser com aquilo. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está escrito na palavra e é uma verdade. Não é uma palavra positiva, é uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você deixar com Deus, Deus sabe o que fazer com isso. Você não sabe, mas Deus sabe. Então, essa noite é noite de liberar, soltar. Ainda Jesus disse assim, tem um versículo no Evangelho que ele diz assim, soltai e soltar-vos-ão. Peraí, eu solto e serei solta? Liberte e seja livre. Liberte, solte e seja livre você. É isso que Deus tem para a sua vida. Outra coisa, eu preciso dizer para a pessoa, eu te perdoo. O que vocês acham? Não. Algumas vezes, a pessoa não está nem aí para você. E pode até te ferir mais ainda. Se você não fez nada, o problema é seu. Eu perdoo você. Perdoa de quê? Você não te fez nada. A sua questão é com Deus. Você perdoa aqui, ó, no coração. Você não precisa dizer para a pessoa, a não ser que a pessoa chegue arrependida e confesse, me perdoe, e você diz, sim, está perdoado, está liberado, eu te perdoo. Mas sem a pessoa reconhecer, e como é que a gente perdoa quando a pessoa não pede perdão e não reconhece? Perdoamos? Perdoamos, porque a nossa questão é com Deus. A nossa questão é com Deus. A questão é no nosso coração. E a gente libera por conta de Deus, por conta do que
Deus ordenou. E a pessoa nem precisa ficar sabendo que aqui no coração ela está liberada, né? E eu falei, e quando os sentimentos voltam repetidamente? Que às vezes você está bem, de repente volta todos os sentimentos. Teve uma pessoa que também contou assim, ela estava nessa questão, com os sentimentos voltando, e ela pensando como eu posso me livrar disso. E ela foi conversar com um conselheiro cristão. E ele disse assim, e estava, gente, perto de uma igreja, um templo católico, e naquela hora o sino estava, como é que chama? Badalando, ressoando, balando, de longe, bem forte. Aí ele fez assim, você está ouvindo as batidas do sino? Aí ela disse sim. Aí ele fez, por que o sino está batendo? Ele disse, é porque tem alguém ali segurando a corda. E aí as batidas foram ficando menores, menores. Ele disse, por que as batidas agora ficaram menores? Aí ela disse, é porque a pessoa soltou a corda. E quando a pessoa solta a corda, o que é que acontece? As batidas vão ficando menores, menores, até que param. Ela fez, é assim que você deve fazer com os seus sentimentos. Quando você segura a corda, você vai ficar alimentando os pensamentos, alimentando os sentimentos, vai ficar, é como se você estivesse com a mão na corda e fazendo o sino fazer barulho. Solte a corda, porque de vez em quando vai voltar, mas um dia ele vai parar. E foi assim que ela aprendeu a lidar com os sentimentos acerca das mágoas do passado, das dores do passado. E o que significa perdoar? Uma outra dúvida é achar que perdoar é fazer de conta que o mal não aconteceu. Eu tenho uma pessoa que chegou para mim, gente, uma situação assim bem delicada. A irmã dela, ela não mora aqui em Feira, por isso que eu posso contar e também ninguém vai saber quem é, né? A irmã dela era casada e o marido da irmã preparou uma tocaia para assassinar a própria esposa, por causa de um seguro de vida. Ele próprio que armou uma tocaia para ela morrer. Depois tudo foi descoberto que tinha sido o marido. Isso já tem, gente, algumas décadas, uns 30 anos que isso aconteceu. E agora, recente, nós estávamos conversando sobre perdão. Aí ela me disse, eu não posso perdoar, nunca, porque eu vou desonrar a minha irmã. Se eu perdoar, eu estou desonrando minha irmã. Eu estou diminuindo o que ele fez pela minha irmã e eu nunca vou perdoar. Fernanda, não converse comigo sobre isso, porque isso não tem perdão. Olha que coisa grave, porque ela acha que ela perdoando minimizou o que o cunhado fez, o ex-cunhado fez. Não minimiza. A gravidade está ali, a coisa está feita, encarada, mas tem que deixar essa pessoa com Deus e ficar livre para seguir o seu próprio caminho. E é isso que Deus deseja para você hoje. Deus deseja para você hoje. O perdão, gente, não é uma opção para quem anda com Deus, para uma vida com Deus. Não é uma opção, porque só seremos perdoados na medida que nós perdoamos. É isso que Jesus falou. E o maior incentivo para o perdão é lembrar que Jesus nos perdoou. Jesus disse assim uma certa vez, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Porque se você conhecer o seu coração e saber quantas coisas más você já fez, quantos pecados você já cometeu, e quanto você é perdoada pelo Senhor, esse é o principal motivo para que você perdoe, para que você libere e seja livre. Você deseja ser curado? Feche seus olhos agora um pouquinho. Eu não sei o que aflige você. Eu não sei qual a ferida do seu coração. Se é um abuso que você sofreu quando criança,
ou vários abusos. Isso te marcou profundamente. Você já disse algumas vezes que não perdoa essa pessoa. Talvez a traição de um marido. O marido te traiu, algo que você jamais esperava. Jamais esperava. E você foi apunhalada pelas costas. Talvez você tenha sido difamada, sofrido bullying na escola, coisas terríveis, violências verbais, físicas. Ou foi alguma coisa que aconteceu com outra pessoa que você ama. Como lidar com o estupro de uma filha, de um filho? Como lidar com essa dor? Como lidar? O Senhor Jesus está aqui e Ele é o único que pode te capacitar a perdoar essa pessoa. Talvez algo que você fez, você envenenou, você matou, você cometeu um aborto, ou vários abortos, você traiu, e essa dor te acompanha até hoje. Jesus está aqui. Ele não te condena. Ele está aqui para te salvar e não te condenar. Ele está aqui para te perdoar e não lançar em rosto os seus pecados. Ele está aqui para tirar suas cargas pesadas. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus tem para você é descanso para a sua alma cansada, ferida. Jesus quer te dar descanso para a sua dor. Você gostaria de ver o poder do Espírito Santo agindo em sua vida? Hoje é dia disso, queridas. Jesus quer fazer isso com você. Ele quer ajudar você a tirar essa carga dos seus ombros, porque você não vai conseguir caminhar com este peso, arrastando este peso, carregando este peso nas suas costas, com um coração tão pesado, endurecido. O Senhor quer libertar você. Para isso você precisa libertar aquele que te feriu, aquele que te magoou. Ele está aqui por sua causa. Essa noite o Senhor Jesus te convidou a liberar, a soltar, a perdoar, para você experimentar o milagre que Ele quer fazer no seu coração. Jesus está aí do seu lado. Ele está aí com você. Ele está aqui presente. O perdão é um milagre que a gente oferece aos outros, quando em nome de Jesus e pelo poder dele e amor dele, perdoamos aqueles que pecaram contra nós. O que você deseja essa noite? Apresente a sua dor. Apresente a sua ferida para Deus agora. Apresente, só Ele está vendo. Ele vê seu coração. Aproveite essa noite para experimentar o poder de Deus, para experimentar o milagre do perdão. O milagre do perdão, o perdão de Deus sobre você.
e o perdão que você agora concede a esta pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te magoou, o que feriu tanto a pessoa que você ama. Hoje é noite de perdoar.